Olá, tudo bem? Há uma história que contam sobre Gandhi, o Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, que ajudou a libertar sua nação através da paz, que certa vez uma mãe teria chegado para ele e dito: "Seu Gandhi, meu filho está comendo açúcar." Acredite, comer açúcar lá não é uma coisa boa. Nem aqui também, né? Comer açúcar é demais. "Seu Gandhi, meu filho está comendo açúcar. O senhor pode, por favor, dizer a ele que ele pare de comer açúcar?" Gandhi disse: "Claro, posso sim, mãe. Volte, por favor, daqui a 15 dias que eu vou falar com seu filho." Lá foi a mãe, meio decepcionada, que esperava que Gandhi falasse logo. 15 dias depois ela volta: "Seu Gandhi, trouxe meu filho, lembra de mim?" "Claro que eu lembro." "O senhor pode falar hoje com meu filho para ele parar de comer açúcar? Se o senhor falar, ele vai obedecer." Ele disse: "Claro, você pode voltar daqui a uma semana." Foi a mãe embora, novamente, feliz e frustrada ao mesmo tempo. Voltou uma semana. "E aí, seu Gandhi, o senhor pode falar com meu filho? Ele está comendo muito açúcar." "Posso sim, mãe. Volte amanhã." "Amanhã? Volte amanhã que eu falo com ele." No dia seguinte, a mãe voltou com seu filho. "Seu Gandhi, eu trouxe meu filho. O senhor vai falar?" "Vou sim." "Venha cá, meu jovem." Olha, e explicou a ele como não era saudável comer tanto açúcar assim. E entregou à mãe, a mãe feliz, agradeceu, mas disse: "Seu Gandhi, por favor, o senhor pode me tirar uma dúvida? Por que o senhor pediu para eu voltar 15 dias depois, uma semana depois, no dia seguinte? Por que o senhor não falou logo com meu filho?" "Ah, mãe, é porque eu ainda estava comendo açúcar." Olha que história bacana. O exemplo. A gente não pode discursar sobre algo que a gente não vive de verdade. Isso é importantíssimo. E sejamos todos nós exemplos constantes de superação, de capacidade de resistência às dificuldades, porque eu vou dizer uma coisa a vocês: o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Então vamos lá? Vamos aprender mais e que sejamos exemplos para todos no porvir. TV Enem, mais um dia de aula para você. Vamos falar de um assunto que ele cai com muita frequência no Enem, que é o funcionamento do soro e da vacina no nosso corpo. Tanto o soro quanto a vacina são dois agentes imunizadores fundamentais, que vai proteger não só a saúde do indivíduo, como também a saúde coletiva. E esses dois agentes, eles vão atuar de formas diferentes no nosso corpo. Com finalidades diferentes também. Então vamos começar pela vacina. A vacina, em termos técnicos, ela atua a partir da inoculação de um antígeno no nosso corpo. Mas o que seria esse antígeno? O antígeno é uma substância estranha ao nosso organismo. E aí a gente pode considerar vírus, bactérias, fungos como antígeno. A maioria das vacinas que nós temos hoje já produzidas são para vírus e bactérias, né? E para a produção dessa vacina é utilizado o antígeno já morto ou enfraquecido. Enfraquecido, ele ainda está vivo, mas ele não é capaz de causar a doença com todos os sintomas que o vírus ou a bactéria normalmente costuma desenvolver. Em outras palavras, o que seria essa vacina? Na verdade, é antecipar intencionalmente o contato da pessoa com esse agente causador de doença de forma controlada e menos agressiva. Porque dessa forma o corpo da pessoa vai achar que está diante de um antígeno vivo e vai produzir previamente já os anticorpos, para que no futuro, quando essa pessoa realmente tenha contato com esse agente causador da doença vivo, a resposta imunológica ela seja mais rápida, uma vez que os anticorpos já estão produzidos. E é por isso que a gente fala em imunização ativa. Então anota, toda vez que a gente fala em vacina, a gente está falando em imunização ativa. O que seria essa imunização ativa? O nosso corpo vai agir
ativamente na produção dos anticorpos, né? E lembrando que todo antígeno, ele tem um anticorpo específico, e por isso que a gente precisa tomar várias vacinas, né, para diferentes antígenos, para a gente ter uma produção de diferentes anticorpos. Uma das grandes vantagens que a gente tem da vacina é o seu tempo de ação no nosso organismo. A vacina, ela tem um tempo de ação duradouro. Então, uma prova disso é que algumas vacinas a gente só toma uma vez na vida, como por exemplo a da tuberculose. Algumas outras vacinas a gente vai tomando o que a gente chama de dose de reforço, como a do tétano, por exemplo, que deve ser tomada aí a cada 10 anos. Mas claro, outros fatores eles vão interferir, né, nesse tempo de ação das vacinas. Os vírus, eles são antígenos extremamente mutáveis. E por essa razão, as vacinas que nos defendem de alguns desses agentes, elas podem perder a sua eficácia com mais facilidade, porque a cada nova mutação do vírus é necessário formular uma nova vacina. E é o que acontece, por exemplo, com o vírus da gripe, que anualmente acontecem as campanhas de vacinação para a cepa mais recente do vírus. Agora que você já sabe aí como é que funcionam as vacinas, vamos falar um pouco sobre a importância desse tema para a sociedade. Com as vacinas é importante criar uma imunização em grupo, também chamada de imunização em rebanho, muito falado ultimamente, né, por conta do Covid. Essa imunização em rebanho é um rumo à erradicação da doença. Mas isso só vai acontecer quando a maior parte da população ela estiver imunizada. E quando eu falo a maior parte da população, eu estou falando algo em torno de 95% dessa população. Além disso, quando uma pessoa ela se vacina, ela também está protegendo não só a si mesma, mas toda a coletividade, em especial um grupo que não pode ser imunizado. E aí, idosos, imunossuprimidos, portadores de HIV, transplantados, algumas vacinas gestantes não podem tomar. Então, a partir do momento em que a gente tem uma grande imunização na população, esse grupo, que é um grupo de risco, ele também fica imunizado. Essas pessoas, elas estão imunizadas, não, elas ficam protegidas, né? Imunizadas estão as pessoas que tomaram as vacinas. E é assim que a gente consegue erradicar algumas doenças que já foram muito comuns na nossa população, como por exemplo aí, a tuberculose, catapora, cachumba. E são doenças que hoje são controladas, né? A importância das vacinas ela é tão grande que a longo prazo elas podem aumentar a expectativa de vida de uma população. Agora que a gente já fechou aí os principais tópicos, né, de vacinas, vamos falar um pouquinho dos soros. O que é o soro? O soro, ele é um pouco diferente da vacina. Como vimos, as vacinas elas promovem uma imunização ativa. Então, o nosso corpo faz a produção dos anticorpos. Já no soro, não. A imunização é uma imunização chamada de imunização passiva. E o que quer dizer isso? A imunização passiva significa dizer que você já vai receber o anticorpo pronto. Esse anticorpo, ele já está pronto para agir. E, de fato, os soros eles têm uma atuação mais imediata do que a vacina. Então, por isso que eles são aplicados de formas diferentes. Então, a vacina ela é aplicada de uma forma preventiva e o soro ele é aplicado de uma forma imediata, certo? Então, essa imunização passiva, ela acaba tendo as suas desvantagens,
por exemplo, quanto ao tempo de uso. Então, quanto à vacina, a gente tem um tempo duradouro de duração, de proteção no nosso corpo. Os soros, a gente tem um tempo muito reduzido. E cada vez que você tiver contato com esse novamente, né, com esse antígeno, você precisará tomar novamente o soro. Porque o seu corpo não produziu aqueles anticorpos. Se o seu corpo não produziu aqueles anticorpos, você não tem células de memória para aquele anticorpo. Então, a cada novo contato com o antígeno, é necessário, então, tomar novamente o soro. O soro ele é utilizado de forma bem pontual, né? O objetivo, então, do soro é neutralizar os efeitos tóxicos de uma forma mais imediata. Efeitos tóxicos de veneno, de animais peçonhentos principalmente, né? E o soro que a gente mais conhece aí é o soro antiofídico, utilizado nas picadas de serpente. Além disso, um outro uso, às vezes pouco lembrado dos soros, é no transplante de órgãos, para evitar a rejeição do novo órgão por parte do sistema imunológico do receptor. Para produzir o soro, é necessário inocular o antígeno de forma intencional e controlada em um animal de grande porte, que geralmente é o cavalo. Em seguida, o sangue desse animal ele é extraído, uma porção, né? Esse sangue ele é centrifugado e o anticorpo é separado ali no plasma do sangue desse animal. O restante volta para o corpo do animal, então aqueles elementos figurados, né? Então plaquetas, hemácias, leucócitos voltam para o animal e a gente fica ali só com a porção do soro. Vamos agora fazer um resumo aí das diferenças de soro e vacina. Então, depois da gente ver todos os detalhes, né, de vacinas e de soro, a gente precisa se atentar nessas diferenças. Então, primeiro, a vacina, ela promove uma imunização ativa. Já o soro vai promover uma imunização passiva. E o que seria essa imunização ativa? Produção dos anticorpos e células de memória pelo próprio corpo. E a imunização passiva é quando esses anticorpos eles já foram produzidos previamente e você já recebe esse anticorpo pronto. A vacina ela é utilizada na prevenção de doenças, enquanto o soro ele vai atuar no tratamento desse contato com essas toxinas. Hoje vamos começar a aula com um fato corriqueiro. Quando cozinhamos arroz, né, parte daquela água cai no fogo de coloração azul. A chama muda a sua cor, ela fica com a coloração amarelada. Podemos suscitar várias interpretações, né? Além do que, nesta água eu tenho cloreto de sódio, sal de cozinha, eu tenho carboidrato, proteínas, sais minerais. Daí pergunto, cientificamente, qual o fenômeno, né, que eu posso explicar esta mudança de coloração? Bom, este fato corriqueiro, essa introdução desta aula estava no Enem 2017 e para respondê-la vamos hoje falar sobre átomo no estado fundamental versus átomo no estado excitado. Tá? Mas antes, né, vamos fazer aqui um exemplo utilizando o átomo de lítio. Tá? O átomo de lítio ele tem número atômico 3 e massa atômica igual a 7. Tá? O número atômico está associado à quantidade de prótons. Então, o número de prótons é igual a 3. Vou utilizar essas esferas amarelas aqui como se fossem prótons, tá bom? E utilizar um recurso aqui muito tecnológico, que é este papel. Vou colocar aqui no núcleo 3 prótons, 3 cargas positivas, tá? Opa, fica aqui.
Eu disse que a massa atômica era igual a 7. O que dá massa a um átomo, né? Quem são as partículas responsáveis? É o próton e o nêutron. Ora, próton já tem 3. Se a massa atômica é igual a 7, temos que colocar 4 nêutrons para completar e justificar, né, a massa desse lítio. Vou utilizar as esferas vermelhas como se fossem os nêutrons. Esse nêutron aqui está querendo se mexer. Opa, fica aqui. Ótimo. Já justificamos aqui o núcleo, né, a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons nesse núcleo. O que está faltando aí para o nosso átomo? A quantidade de elétrons. Átomo tem uma carga total igual a 0. Presta atenção. Carga total igual a 0. Não quer dizer que ele não tenha carga. Sim, ele tem. Ele tem prótons, que tem carga positiva, e elétrons, que tem cargas negativas. Só que quantidades iguais. Se eu tenho 3 prótons, eu vou ter 3 elétrons. Tá? Vou colocar aqui essas esferas brancas representando os elétrons. Está aqui distribuindo na primeira camada e aqui na última camada. Eis um átomo no seu estado fundamental, utilizando o modelo de Bohr, no qual no centro tem o núcleo e as camadas, sendo que essas camadas, esses orbitais, à medida que se afasta do núcleo, ele tem maior nível de energia, ok? Temos então um átomo no estado fundamental. Agora vem comigo, vamos supor que ele ganhe energia, né, o suficiente que faça com que o elétron dê um salto quântico, o suficiente, uma energia fixa, uma quantidade mínima que ele salte de menor energia para maior energia. Vem aqui comigo, eu tenho aqui que ele salte de menor energia para o de maior energia. Nesse exato momento temos o lítio no seu estado excitado, tá bom? Agora é o seguinte, no seu estado excitado, né, ele é instável. Na natureza, a natureza busca sempre a estabilidade. Então a tendência é que esse átomo, né, no seu estado excitado, naquele elétron, que ele absorver energia, seja de forma de calor, na forma de luz, na forma de eletricidade, ele absorver essa energia, ele vai para sai do orbital de menor energia para o de maior energia depois de absorver. Professor, vamos supor que este átomo absorva energia o suficiente, não para ele ficar na órbita, mas se for energia tendendo ao infinito, o que vai acontecer? Aí este átomo ele vai se ionizar. Neste caso teremos a energia de ionização, que não é o alvo principal dessa aula, tá bom? Mas retomando a ideia de nossa aula, tenho aqui um átomo excitado, ou seja, o elétron está orbitando no orbital mais energético que estava e precisa retornar para um de menor energia para se tornar estável, né? Vem aqui comigo, o que vai acontecer? Ele vai retornar para um nível menos energético e vai ter que liberar energia, né, respeitando o princípio da conservação de energia, e essa energia é uma quantidade fixa, mínima, que chamamos de fóton, um pacote de luz. Então cada elemento tem uma característica, uma radiação específica, né? Esse fóton, essa radiação emitida varia de elemento para elemento e com suas frequências. E como é que nós podemos calcular essa energia? Vem aqui comigo na minha lousa super eletrônica, super tecnológica, né? Vulgo parede. Podemos calcular com essa equação, né, simples, de energia é igual a constante de proporcionalidade, que é a constante de Planck, que é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, vezes a frequência. É a frequência de radiação, a frequência emitida pela transição eletrônica, que é medida em Hertz. Professor, Hertz, eu já ouvi isso em rádio. Sim, é meio exato, você está correto. Cada rádio emite
né, uma estação de rádio emite uma frequência característica e o seu rádio capta aquele comprimento de onda específico. Peraí, professor, estou meio confuso. Você falou de frequência, onda. Frequência é um evento que ocorre, né, quando se completa um evento em um determinado tempo, né, uma determinada situação, um ciclo. Posso tratar essa energia também como comprimento de onda? Pode sim. Posso completar essa energia, né? Em vez de trabalhar em frequência de onda, eu posso trabalhar com comprimento de onda, né? Esse lambda aqui significa comprimento de onda e esse C é a velocidade da luz no vácuo. Então perceba que a frequência é diretamente proporcional à energia e o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia. Professor, quer dizer que o comprimento de onda do rádio é muito grande, então ele tem uma energia radiante menor, certo? E qual é aqueles que têm energia radiante muito grande? É aquelas que têm frequência grande e comprimento muito pequeno, como por exemplo os raios-x. Eles têm um comprimento de onda pequenininho, uma frequência muito grande, em compensação a energia muito grande, né? É diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? Fique esperto que isso pode cair na prova. Tá, professor, e aquele caso corriqueiro lá do sódio no fogo e tal, qual era o comprimento de onda? O comprimento de onda é de 400 nanômetros a 700 nanômetros na faixa do visível, né? Na cor amarela. Então é isso. Quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a questão da inteligência artificial, ou seja, softwares, máquinas, mecanismos artificiais que se desenvolvem ao ponto de ficarem independentes, ou seja, não precisarem mais de um comando remoto, ou seja, o comando do ser humano para ter um certo tipo de intuição e saber qual próximo passo dar. A inteligência artificial é a base da automação, ou seja, para as máquinas se tornarem cada vez mais realmente independentes e exercerem o trabalho de várias pessoas. Porém, na atualidade, a gente vive a questão da tecnologia da comunicação. Como a tecnologia trazida pela internet, que foi inventada na Segunda Guerra Mundial, como a tecnologia trazida pelos aparelhos que apoiam a internet, que giram em torno dela, mudaram a nossa forma de relacionamento, a nossa forma de comunicação com as pessoas e até a nossa rotina, o nosso dia a dia. Se você comparar o que era o mundo, o que era o business antes da mensagem de texto, do celular, do WhatsApp, das redes sociais e o que é hoje, você consegue entender até a forma de se fazer negócio mudou a partir da tecnologia da informação. E aí, nessa briga da tecnologia da informação, nós temos as gigantes americanas, por exemplo, a Apple, temos as marcas chinesas, tem aí o Vale do Silício, que é o grande centro tecnológico dos Estados Unidos, concorrendo com os grandes centros tecnológicos da China, que desenvolve muita coisa, mas ainda não ultrapassou os Estados Unidos no mercado aqui na América Latina, nem na Europa, e por isso a gente não consegue, às vezes, ter a dimensão de como estão os chineses. E a tecnologia hoje é a grande corrida, a gente pode dizer que é a guerra moderna que a gente tem. Quem possui tecnologia possui poder. Isso vale para armamentos, isso vale para comunicação, isso vale para algo que está em voga agora, saúde. Quem tem a tecnologia de desenvolver uma vacina de forma mais rápida, consegue enfrentar melhor o coronavírus. Quem tem a tecnologia de desenvolver respiradores, a China, que é o maior produtor, quem tem tecnologia de desenvolver mais máscaras, produzir mais rapidamente, consegue aí lidar melhor com o combate ao coronavírus. No caso, por enquanto, ainda é a China. Inclusive, países despreparados para esse tipo de tecnologia têm sofrido bastante. Os Estados Unidos, inclusive, aí
interrompeu o processo de compra não só do Brasil, como de alguns países europeus e deteve esse material que vinha da China para cá para o Brasil, para outros países, para eles, porque eles estavam precisando e não tem a tecnologia de desenvolver, de fabricar respiradores, máscaras em um ritmo tão rápido quanto a pandemia pede. Então fica aí a dica, quando a gente for falar no Enem desse ano de tecnologia, a gente foca em comunicação, que é o que pode aí se expandir ainda mais. A gente fala também em inteligência artificial, mas a gente presta atenção na questão da tecnologia da saúde, desenvolvimento de remédios, longevidade e vacinação. Falaremos um pouquinho sobre a filosofia moderna. Para falarmos de filosofia moderna, é bom contextualizar dentro do que o INEP, que é o órgão responsável por toda a construção e elaboração do Enem, também o resultado posterior, que certamente será um momento de imensa alegria quando pelo SISU você começar a realizar o seu sonho, no que o INEP nos aponta como competências e habilidades em ciências humanas. Chamar a atenção aqui que nós estamos transitando entre as competências de número 3, 4 e 5. Competências que abordarão a necessidade de um entendimento político, de uma compreensão da construção desse lugar comum, a ideia aí de sociedade é muito forte, e também abraçado a necessidade de compreender o processo do conhecer, que tecnicamente na filosofia nós chamamos de epistemologia, e falaremos já já. Amores, quando nós falamos de filosofia moderna, guarda isso aí. 2 pilares, eles são centrais. Primeiro, o pilar político. É por isso que teremos autores na filosofia vinculados a uma concepção tradicional chamada de autores utopistas. Depois, teremos a figura de Nicolau Maquiavel, na sequência os contratualistas e fecharemos esse bloco político moderno trazendo a figura de Montesquieu, importantíssimo no processo da divisão funcional dos poderes. Do outro lado, no outro extremo, a questão epistemológica, onde nós teremos, por um lado, os autores do racionalismo, também os autores do empirismo, e já no século XVIII a figura de Immanuel Kant, que será o autor do criticismo, onde ele irá substituir o ou, princípio de negação, pelo i, princípio de inclusão. Por isso a ideia de um terceiro incluído. Daqui a pouquinho chegaremos lá, daqui a pouquinho conversaremos. É bom ressaltar que a modernidade nasce para a filosofia a partir de movimentos vinculados a uma crença humanista. Lembra que esse movimento ele caracteriza-se pela tirada da ideia de Deus enquanto centro e traz o centro do processo de existência ao próprio homem. Lembra que aqui, principalmente com Copérnico e a ideia do heliocentrismo, eu já não vivo mais numa crença em que o acaso irá me proteger se eu estiver distraído, mas eu tornar-me-ei, a partir de agora, responsável por minha história no mundo. Se por um lado a liberdade que a modernidade nos traz, ela é extremamente prazerosa, por outro lado ela vem abraçada de uma responsabilidade existencial, porque ninguém além de mim será responsável por minha história. Eu já não posso mais dividir ou responsabilizar uma verdade metafísica ou sobrenatural. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo brasileiro, o professor Leonardo Boff, que ele vai dizer que o deserto é a pátria da humanidade, que a modernidade foi a orfandade, a chance que a vida nos deu de tomarmos sobre nós mesmos o legado da responsabilidade da nossa vida. Mas vamos lá. Quando nós falamos de filosofia política moderna, é importante compreender que essa concepção ela subdivide-se em 2 momentos. Eu tenho uma primeira concepção, que é a concepção tradicional. O que é que eu estou chamando aqui de concepção tradicional? É a concepção idealista. São autores que cronologicamente estão entre os séculos 16, 17, 18. São autores que são modernos cronologicamente, mas que na verdade a sua produção não é real, no sentido de como podemos construir sociedades possíveis. Eles projetam sociedades perfeitas. E esses autores, eles estão vinculados a um movimento chamados de utopistas. Quem são os autores utópicos ou das utopias? Primeiro, Thomas More, que mais ou menos em 1516 escreve um livro chamado Utopia.
Depois a figura de Tommaso Campanella, que em 1602 escreve A Cidade do Sol, e a figura de Francis Bacon, que também vai transitar no campo epistemológico, inclusive vai ser o pai do modelo indutivo, que vai escrever em 1624, outros dizem que em 26, um livro chamado Nova Atlântica, onde quem deveria gerir a sociedade não seriam os políticos, mas os cientistas. Daí a ideia do saber é poder. Quando a gente segue um pouquinho, é bom lembrar que em 1513, com a obra O Príncipe, Maquiavel inaugura um novo movimento político na filosofia, que já não é mais um movimento ideal, mas real. Ele vai dizer que o ideal seria que o príncipe fosse amado e temido. Porém, como ele não conseguirá conciliar essas duas realidades, ele então propõe que é mais seguro ser temido que amado para garantir o bom funcionamento. Aqui é importante lembrar que Maquiavel não escreve O Príncipe como uma obra para a sociedade civil. O Príncipe é uma obra política e Maquiavel faz questão de dizer que o mundo ou o universo político, o príncipe ele cria ali os seus valores morais, o que não significa dizer que esses valores podem ser reproduzidos pelo cidadão civil. É bom ter muito cuidado na leitura de Maquiavel e na solução das questões, porque Maquiavel escreve uma obra para ser lida em um universo que não é o civil. É bem interessante estar atento a cada detalhezinho, principalmente a ideia da virtude. Lembra que a virtude nele é o estabelecimento de uma meta e o alcance dela, e de repente o que se faz a partir da fortuna, que é a sorte, para se confirmar essa ideia de virtuoso que o príncipe precisa ter. Quando nós seguimos um pouco, chegamos nos contratualistas. Lembrem que são autores que defendem a necessidade de um contrato social, porém defendem a partir de princípios muito particulares. Lembra que o primeiro deles, Hobbes, muito próximo cronologicamente de Maquiavel, ele vai defender que a essência humana é ruim e que se o homem é ruim, é necessário criar algo capaz de frear a maldade humana para que o convívio possa acontecer. Por isso ele vai propor esse estado absoluto e o Leviatã, aquele que reúne todo o poder, pelo medo, gere a vida social. Para Hobbes, o pior estado seria aquele favorável à impunidade, porque a impunidade alimentaria o desejo de todos de fazer o que querem fazer, pois não temem as represálias por isso. Lembrem, em Hobbes, o medo freia a maldade. Quando a gente segue um pouquinho, a gente chega em Locke. Lembra que Locke é um autor que morre ali em 1704, ele já está no século XVIII, já está inebriado pelas luzes do iluminismo. Ele vai dizer que nascemos livres e que não por maldade, mas pelo excesso da liberdade podemos ferir o semelhante. Se eu não fui capaz de frear minha ação, eu também não sou capaz de me julgar. Por isso, o Estado como mediador. Lembra que em Locke 3 princípios são importantíssimos para a compreensão desse homem civil, desse homem pós-contrato. Direito à vida, a propriedade privada e a liberdade. Lembra que o Estado seria o mediador. Lembra que ele defende aqui a divisão dos poderes. Ele vai propor uma ideia de poder, e aí é bem interessante, bem bacana a gente observar que isso que vai ganhar forma plena em Montesquieu, em 1748, em Locke já aparece como poder executivo, legislativo e federativo. E o terceiro contratualista, a figura de Jean-Jacques Rousseau, importantíssimo. Rousseau, aquele que partirá da lógica de que o homem por natureza é bom. Não caiam num olhar simplista de dizer que a sociedade o corrompeu. Para Rousseau, a corrupção está na desigualdade social. Alguém herdou, não quer perder o que herdou, quem não tem quer ter, e o conflito se estabelece. Então, Hobbes, Locke e Rousseau, 3 autores contratualistas. E, por fim, a figura de Montesquieu, que trabalhará em que direção aqui? Trabalhará na direção de que é necessário a divisão e o bom funcionamento desses poderes. Em 1748, escreve o Espírito das Leis e propõe a divisão dos poderes. Se por um lado eu tenho o campo político, do outro lado eu tenho o campo epistemológico. Guarda aí, epistemologia, a teoria do conhecimento. Como eu conheço o processo da vida. Por um lado eu tenho os racionalistas, dá uma ênfase aqui a Descartes. É a crença que a razão levar-nos ao conhecimento. Por outro lado, eu tenho os empiristas, autores que defendem que nascemos sem nenhum conhecimento, tábulas rasas, folhas de papel em branco, e que a experiência sensorial gera o conhecimento. Aqui eu tenho figuras importantíssimas como Bacon,
pai do método indutivo, observo, levanto hipóteses, experimento e confirmo. Depois a figura de Locke, tábula rasa, o mesmo da política aparece aqui também, e a figura de Hume com o hábito, costume, que gera uma crença. E por fim, já no século XVIII, uma figura importantíssima, Immanuel Kant, será o pai do criticismo. Kant atua no campo moral, falaremos em Kant também quando falarmos um pouco sobre a modernidade por sua influência, e no campo epistemológico ele vai ser pai de um movimento chamado de criticismo. Não é a razão, não é a experiência, é a razão e a experiência. Ele tira aí o ou, que é a exclusão, e traz o i, que é a inclusão, criando o terceiro incluído, Kant e criticismo. O tema da nossa aula hoje será análise de gráfico. Vamos começar fazendo uma reflexão sobre a análise de imagens. Bem, todas as imagens que chegavam para nós antigamente eram feitas por profissionais que utilizavam máquinas fotográficas profissionais para aquela época. Hoje em dia, aquelas e outras muitas imagens são trazidas para nós, muitas vezes por nós, utilizando os aparelhos celulares, que a depender da marca e do modelo, pode revelar imagens tão boas quanto aquelas que eram tiradas antigamente. Bem, mas o que foi que aconteceu com essas imagens? Mudou o objetivo? Mudou a estrutura? Para que servem essas imagens? Bem, hoje as imagens, por exemplo, podem ser utilizadas para fazer propagandas de empresas, de produtos ou de qualquer outra coisa que a pessoa queira. Bem, essas imagens também são utilizadas muito nas redes sociais, seja o Instagram, tá? Seja o WhatsApp. Essas imagens que são utilizadas nas redes sociais podem ter objetivos diferentes. Por exemplo, nós temos uma imagem aqui de autopromoção, ou seja, a pessoa utilizou o aparelho celular, vai colocar certamente no Instagram, no WhatsApp ou qualquer outra imagem, trazendo a ideia de autopromoção. Essa vai para o Facebook, quer dizer, ele tira uma foto, faz uma selfie ajudando uma pessoa, mas na verdade ele está se autopromovendo. Também temos uma outra ideia aqui, ó. Postei há 5 minutos que estava deprimida e ninguém curtiu. Ou seja, essa imagem traduz a ideia de autopiedade. Ou seja, a utilização da imagem para si mesmo, tá? Muitas vezes nessas redes sociais. Nós também temos as empresas que, através de estruturas de planejamento bem definidas, utilizam a imagem como organizador. Para quê? Para que no final das contas ela possa bater metas. Bem, a ideia de metas aqui está vinculado a uma outra imagem que nós vamos estudar com um pouco mais de carinho, que são os gráficos. Mas que parte da matemática utiliza essa ideia de gráfico? A parte da matemática é a estatística. É o ramo da matemática aplicada que trabalha com os elementos de pesquisa ou com modelos probabilísticos. Bem, que elementos de pesquisa? Todos que influenciam numa pesquisa, todos que estão vinculados a uma pesquisa estatística, tá certo? Bem, e por que modelos probabilísticos? Porque muitas vezes, a partir de uma pesquisa e através de uma análise de tendência, aquele produto poderá ser lançado no mercado com sucesso ou não. Então, hoje não existe nenhum tipo de produto que seja lançado no mercado sem que haja basicamente uma pesquisa por trás, tá? Bem, eu coloquei aqui algumas empresas que são comuns, né? São conhecidas, que fazem pesquisa estatística e que nos traz gráficos para poder representar esse resultado, tá bom? Bem, mas a pergunta é, para que o gráfico? Para que o gráfico? Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Olha só. Imagine a seguinte situação. Os números a seguir indicam os resultados de uma pesquisa sobre as idades dos estudantes das 3 turmas do 3º ano do Colégio Pedro XV. Então, aqui nós temos uma tabela, uma série de números que vão indicar as idades. Se você quiser saber a quantidade de idades que tem aqui, uma estratégia para isso é você contar a quantidade de colunas, que é a quantidade de verticais, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui nós temos 15 colunas.
e contar a quantidade de linhas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 linhas. Se você quiser saber a quantidade de números que tem aqui, basta você multiplicar esses dois números. Então, 15 vezes 10 vai dar o quê? 150. Então, aqui nós temos 150 idades. Imagine agora que eu queira saber quantas idades iguais a 19 tem nesse conjunto de números. Você pode querer vir aqui e contar, ó, 1, 2, tá? 3, 4. Mas você concorda que essa contagem vai demorar muito? Bem, então, para que serve o gráfico? Olha só, o gráfico é a forma de apresentação dos dados cujo objetivo é produzir uma impressão mais rápida. Ou seja, você vai apresentar de maneira dinâmica aquilo que foi pesquisado. Nós temos alguns gráficos que são mais recorrentes nas provas e eu vou fazer essa análise com vocês agora. Olha só, imagine o primeiro tipo. O primeiro tipo é o gráfico em linhas ou segmentos. Então observe que aqui eu coloquei no eixo horizontal as idades dos estudantes, 16, 17, 18, 19. No eixo vertical eu coloquei o número de estudantes e observe que vão aparecer alguns pontos. Então esse ponto aqui quer dizer que tem 16 anos, tem 25 pessoas, 17 anos aqui, ó, 70 pessoas, 18 anos nós temos aqui, ó, 15 pessoas e 19 anos, que foi aquela minha pergunta, tem 40 pessoas. Tá? Então esse é o gráfico de segmentos. Esse gráfico de segmentos, por exemplo, é muito utilizado em eleições. Por quê? Dê uma olhada aqui comigo. Observe o seguinte. Observe que aqui agora no eixo horizontal eu coloquei os meses, tá? E eu quero saber como é que está o rendimento desses candidatos, nesse caso aqui candidato A e candidato B, ao longo desse tempo. Então em janeiro, observe que o candidato B teve 80 votos e no mês de fevereiro foi para 90, observe que teve um aumento. Em março ele aumentou muito mais, né? Foi para 145 e finalizou com 130. Teve uma queda aqui para 130 no mês de abril. O candidato A, por sua vez, começou em 120, foi para fevereiro com 110 votos. Observe que fica muito claro você comparar quando você tem esse gráfico de linhas ou segmentos, tá ok? Então, é muito utilizado, por exemplo, nas eleições. Bem, nós temos também aqui, ó, o gráfico de colunas, tá? Observe que novamente aqui eu coloquei a idade no eixo horizontal, tá? E o número de estudantes no eixo vertical, tá? Então aqui 16 anos, nós temos aqui 25 pessoas, tá? Entre 30 e 20, tá? 17 anos, 70 pessoas, 18 anos, aqui 15, se você prolongar aqui, ó, vai dar 15, e 19 anos, no caso 40 pessoas, tá? A gente diz que o comprimento das colunas são proporcionais às frequências, ou seja, quanto maior for o comprimento, maior será a frequência. Nós temos também o gráfico muito semelhante, que é o gráfico de barras, que dá uma ideia de horizontalidade, né, do gráfico. Observe que agora aqui no eixo horizontal eu coloquei o número de estudantes e aqui no eixo vertical eu coloquei a idade, tá? No outro, a gente não colocou nada aqui acima da barra, ó, mas aqui agora eu estou colocando. Então é muito comum que ele coloque aquele resultado logo depois da barra, tá? Esse resultado pode ser como número absoluto ou como pode ser também em porcentagem. E a gente vai dizer a mesma coisa, que o comprimento das barras são proporcionais às frequências. Beleza? Nós temos ainda o gráfico de setores, mas também pode ser chamado de gráfico de pizza, que se apresenta de maneira circular. Geralmente ele traz uma legenda, tá? E os resultados da pesquisa são traduzidos em porcentagem. A gente pode dizer aqui que as áreas dos setores são proporcionais às frequências e os ângulos centrais. Adroaldo, mas como ângulo central? Esse ângulo daqui, por exemplo, ó, aqui tem um ângulo, porque isso aqui é uma circunferência, né? Ela apenas está um pouco inclinada. E eu posso querer saber quanto vale esse ângulo. Aí você pergunta, mas como faço para descobrir esse ângulo? Muito fácil, dê uma olhadinha aqui, ó. Observe, é muito comum essa pergunta nas provas, tá? Calcule o ângulo central referente à variável de 16 anos. Bem, 16 anos, observe que essa coloração aqui, tá?
que é aquela relacionada a 22%, e basta então você montar uma regra de 3 da seguinte maneira. Ó, você pode dizer que 100% equivale a 360 graus, assim como 22% equivale a x, e x é exatamente o que você quer. Então, se você armar a regra de 3, vai ficar x igual a, olha só, vai ficar 22% vezes 360 dividido por 100%. Observe que o símbolo de porcentagem eu posso simplificar, tá bom? Eu posso simplificar. E aqui agora é só a gente finalizar fazendo a nossa continha, tá? Então você tem aqui 360 vezes 22. Observe que 2 vezes 360 é 720, duas vezes, né? 720. Se você somar, vai dar 7.920. Como vai dividir por 100? Isso daqui vai dar 79,2 graus, tá certo? Eu hoje acordei com essa vontade inexplicável de querer mudar o mundo. Quem sabe compondo canções que falem de sentimentos mais profundos, que toquem os corações humanos, que cure a dores, desenganos, que enche as casas de alegria, inunde as almas de vida. O amor é a única saída. Eu hoje acordei com esse desejo, de vez em quando tomo ao peito dos poetas, de espalhar todo o amor que sente, de transformar a sua emoção em festa, talvez distribuindo abraços, compartilhando sonhos e poesias, quem sabe até oferecendo flores, ou simplesmente retirando espinhos. O amor é o único caminho. Deixa brilhar o amor como um farol no mar, a te guiar. Deixa brilhar o amor como um farol no mar, a iluminar as rochas. O amor é a única resposta. Eu hoje acordei com essa vontade inexplicável de querer mudar o mundo. Hoje nós vamos tocar um ponto muito importante do processo histórico político brasileiro, que é justamente a política interna do Segundo Reinado, o nosso grande período de 49 anos que fomos governados pelo imperador, então imperador Dom Pedro II. Já dividimos esse período longo em alguns temas. Esse tema, política, alguém fala assim, falar de política,
polarização política no Brasil hoje, discussões, debates, você é isso, você é aquilo. Como funcionava esse processo nos séculos anteriores, especialmente no século XIX? Será que tínhamos polarização político-ideológica? Essas discussões tão inflamadas, aflamadas, que inflam as famílias, os clubes, as escolas, os ambientes sociais que frequentamos? Vamos mergulhar nesse universo do século XIX para saber como eram tratadas as questões políticas naquele momento. Vamos lá. Nós vivíamos um período monárquico. Imperador do Brasil, Dom Pedro II, o gestor, o chefe do poder executivo, o chefe do poder moderador. Poder moderador, o que é isso? O poder moderador era um quarto poder que foi criado no Brasil lá na Constituição de 1824. Fez parte de todo o processo político brasileiro. Nós tínhamos o poder executivo, que era exercido pelo imperador e seus ministros, o poder legislativo, exercido pelos deputados e senadores eleitos nas províncias brasileiras, o STJ, formando o que a gente chama de poder judiciário, como temos hoje, só que na figura do STF. Porém, tínhamos um quarto poder, que era formado pelo imperador e pelo Conselho de Estado. Essa composição política brasileira constitucional, durante o primeiro reinado, foi muito criticada. Por quê? Porque ela mostrava a faceta autoritária do Estado brasileiro. Todas as questões políticas, os debates políticos, todas as discussões que envolviam o primeiro reinado, geravam uma crítica em torno daqueles que faziam oposição a, claro, esse modelo, geravam uma crítica a esse centralismo, a essas decisões que estavam centradas na figura do imperador. Durante o segundo reinado, esse poder moderador foi colocado em prática. Suspenso durante a regência, ele volta a ser atuante durante o segundo reinado. Então a primeira característica desse império é a volta desse poder moderador, que dava a Dom Pedro a prerrogativa, o poder de ser um árbitro de qualquer situação política no Brasil. Bom, um segundo problema a ser destacado neste momento, uma segunda situação, que não chegou a ser um problema, que foi resolvido, era uma disputa partidária. Não era uma disputa político-ideológica, era uma disputa partidária. Vamos ver como é que isso funcionava. Nós tínhamos eleições para presidente de províncias, ora sim, ora não. Tínhamos eleições para os conselhos provinciais, que significaria hoje ser eleição para um corpo de deputado estadual. Tínhamos eleições para a composição do Senado, voto censitário. Só votava no Brasil quem tinha uma renda anual de R$100.000. Essa renda alcançada era característica de exportadores agrícolas, traficantes de escravos, de altos comerciantes, reduzindo muito a participação política da maioria da população brasileira. Os pardos que não alcançavam dentro da composição social brasileira essas rendas, escravos nós nem vamos falar, o direito de voto era dado aos bem-nascidos, voto censitário. Nessas eleições, nesse processo eleitoral, 2 partidos assumiam o protagonismo nesse cenário: Partido Liberal e Partido Conservador. Que era a composição social desses 2 partidos? Aristocratas. Se você vive num país, se você vive legalmente dentro de uma situação que permite só quem tem uma alta renda ser votante, essa renda dobrava para você ser candidato a um cargo eletivo. Então era essa nata da elite aristocrática brasileira que compunha esses cargos políticos eletivos. E o eleitor também tinha a mesma característica social, o mesmo perfil social. Então esses 2 partidos eles entram nesse cenário de disputa durante essas eleições, fossem municipais, fossem regionais ou fosse no âmbito federal, lá no Rio de Janeiro, nossa então capital. Essas disputas políticas, os resultados das eleições, comumente eles eram fraudados, eles não eram respeitados. Esses pleitos eram carregados, eram alicerçados de muita violência, de fraudes, de atas que traziam um número de votantes nem sempre correspondente em determinado município. E aí nem sempre o resultado de uma eleição municipal, o resultado de uma eleição regional, era satisfatório para um partido. Às vezes o Partido Liberal levava todos os cargos de uma província. O Partido Conservador, no auge do seu inconformismo, ia para uma disputa violenta, ao ponto dessas eleições serem caracterizadas como eleições do cacete. E muitos deboches surgiam, muitas charges nos pasquins mensais e semanais, ironizando esse pleito eleitoral, as fraudes que eram praticadas, que durante a República também vai ser uma constante, mas nós estamos focando no segundo reinado. E aí essas eleições eram chamadas de eleições do cacete. A primeira década do governo de Dom Pedro, ela foi muito, muito marcada por essas eleições. Mas nessa primeira década também, nós tivemos
uma habilidade, o uso de uma habilidade muito grande que Dom Pedro, com seus assessores, com seus tutores, utilizava muito bem, que era a conciliação política. Esse período ficou chamado como a Era da Conciliação, amenizando um pouquinho essas oposições, aqueles enfrentamentos políticos que o anterior, Dom Pedro I, sofria. Por exemplo, o que seria a conciliação? Nós temos vários cargos públicos na esfera política. Cargos nas províncias, cargos na esfera federal, ministros, secretários, presidentes de província, quando eles eram indicados, e o poder moderador podia fazer isso. E o que Dom Pedro faz com seus conselheiros? Para não impedir, mas amenizar esses conflitos partidários que tinham em diversas regiões brasileiras, Dom Pedro criou uma maneira, uma estratégia de conciliar os interesses desses partidos. De que maneira? Dividindo esses cargos públicos. Ele utilizava a diplomacia, os ajustes políticos, eles iriam alinhavando esses interesses de aristocratas ligados ao Partido Liberal e Conservador, que não tinha diferença ideológica, apenas algumas propostas, ora centralista, ora não. Então ele vai alinhavando esses interesses. De que maneira? Distribuindo cargos. Uma prática de fisiologismo muito enraizada na cultura política brasileira. E aí, utilizando essa estratégia, satisfazendo esses partidos na sua ambição de fazer parte da cúpula do poder brasileiro, esse período ficou conhecido como a Era da Conciliação Política, amenizando um pouco esses conflitos enraizados no Império Brasileiro. Uma outra coisa que nós podemos destacar na política interna brasileira, agregando essas disputas partidárias, foi a introdução de um fenômeno político que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Em 1847 foi criado o decreto onde o imperador, mais uma vez, utilizando a sua diplomacia, tentava conciliar os interesses dos dois partidos. No que consistiu basicamente esse fenômeno? O modelo imperialista, que a elite brasileira sussurrava de desejos, era um modelo clássico inglês, criado lá na Revolução Gloriosa e evoluindo. Esse modelo era pleiteado por alguns países monarquistas, que consiste basicamente no seguinte: dentro do modelo parlamentarista, uma monarquia parlamentarista, o chefe do poder executivo, o executor dos projetos, das políticas que viabilizam as decisões do Estado, é um primeiro-ministro. Há uma descentralização. A figura do rei, ele não é o protagonista do processo político brasileiro, ou brasileiro não, de um país parlamentarista. No caso brasileiro, no segundo reinado. Então, na Inglaterra, o primeiro-ministro, ele era o chefe do poder executivo. O rei está lá como uma figura máxima da nação, como uma figura secular dentro da monarquia inglesa. Porém, as decisões cabem ao primeiro-ministro, que é escolhido por uma corte de ministros, que é elencado pela Câmara de Deputados. Então, historicamente, isso na Inglaterra é uma instituição amada pelo povo, eu diria, por boa parte, a maioria do povo inglês. Aqui no Brasil, como a gente imitava a Inglaterra em quase tudo, a elite vislumbrou a implantação desse modelo político, que de fato ocorreu, mas não da maneira clássica inglesa. No Brasil funcionava assim: o protagonista, o comandante das ações, não era o primeiro-ministro, era o imperador. Por quê? Porque ele indicava o primeiro-ministro. O primeiro-ministro era um cargo indicativo e não eletivo de uma base. Então, ao contrário do modelo inglês, onde esse primeiro-ministro vinha de uma eleição no pleito ministerial, no Brasil, quem escolhia a figura do primeiro-ministro, que ia substituir o imperador, que era uma espécie de vice-rei, vamos dizer assim, era o próprio imperador. Então, esse parlamentarismo, ele era controlado, as decisões continuavam sendo controladas pelo próprio imperador. E isso demonstrava esse centralismo, esse perfil centralista de Dom Pedro, embora camuflado por esses alinhavos políticos, por esses acordos feitos com a elite e devidamente cumpridos. Esse modelo no Brasil foi a primeira experiência brasileira de parlamentarismo, conhecido historicamente como parlamentarismo às avessas, porque era o contrário do modelo clássico inglês, que funciona inclusive até hoje. Então, como vocês estão observando, esse segundo reinado ele é diferente do primeiro. Ele é diferente na sua consistência histórica e, de uma certa forma, na consolidação desse modelo monárquico de conciliação. Nossos mestres são grandes exemplos. Não só exemplo de didática, não só exemplo de estudo constante, porque um professor nunca para de estudar, mas são exemplos também de muita generosidade. Tem oferecido dia a dia esses conteúdos de forma absolutamente generosa para que a gente possa alcançar o nosso sucesso no Enem. TV Enem encerra hoje, lembrando a vocês que nós estamos nas TVs a cabo e nas TVs também
digitais, nas TVs abertas. Estamos nas plataformas de vídeo, canal Escritório do Pensamento, e estamos na nossa plataforma tvenem.com.br. Paz, luz, sucesso na sua vida sempre.